Olá, meus amigos. Vamos abraçar as Américas. Vocês estão aqui na companhia do Carlinhos Filho. Para quem não me conhece, eu falo de algum lugar no interior do estado do Maranhão, maranhense, né? Mas que aos poucos está aprendendo a amar o continente americano. Não, eu diria conhecer, e a partir do momento que a gente conhece o continente americano, a gente já passa a gostar mais dele, dos países, os países hispânicos, língua espanhola, América Latina em si. Vamos estar sempre fazendo esse boletim, atualizando as informações do que está acontecendo nesses países da América Latina. Vamos colocar os Estados Unidos, o Canadá, é as Américas em si. Vamos começar a falar aqui sobre o México. Estamos aqui hoje, estamos na segunda semana de maio. Domingo vai ter Dia das Mães aqui no Brasil, em boa parte do mundo. E muita coisa está acontecendo na América Latina. No México está tendo eleições. E pela primeira vez, o México pode ser governado por uma mulher. Vamos aqui ver o nome delas aqui. Olha, duas candidatas lideram as pesquisas eleitorais. A ex-prefeita da cidade do México, Cláudia Sheinbaum, favorita da corrida e aliado do presidente André Manuel López Obrador, famoso, né, socialista. E a senadora Xochitl, meio complicado o nome dela, mas estamos tentando aprender. Ela vem em segunda colocação. E o México vai decidir em 2 turnos, se ninguém tiver 51%, mais 51%, quem vai ser, delas duas, a próxima presidente da República. Primeira vez uma mulher. O México está sempre sofrendo com o problema da violência aqui no nosso país, o Brasil, e nessa semana foi abalado com o desaparecimento aí de 3 estrangeiros. 2 australianos e um americano. Eles eram surfistas, estavam no país para pegar umas ondas no México, muitas praias bonitas, e eles desapareceram. Aí foi aquele clamor dos familiares, dos países deles, e isso também repercutiu no país, e a polícia foi atrás e infelizmente encontraram os 3 corpos desses turistas, desses surfistas, em uma vala, em uma cisterna. E foi levado lá para o necrotério, já tinham familiares deles no país e não precisou nem fazer análise para saber se realmente eram eles. Os parentes, os familiares reconheceram que eram realmente os 3 surfistas, os corpos dos 3 surfistas. Eles foram mortos a tiros e até onde se sabe as investigações apontam que eles estavam em um caminhão e o caminhão foi tomado de assalto na estrada e não se sabe por que os surfistas foram brutalmente assassinados. Até o momento, 2 pessoas foram presas. Até nessa edição aqui, 2 pessoas, um homem e uma mulher, foram presos suspeitos de participar desse crime. A polícia diz que é uma quadrilha formada que age tomando veículos de grande porte, como caminhões, naquelas estradas. A notícia da morte desses 3 surfistas, 2 australianos e um americano, repercutiu muito no México, causou um clamor. A própria senadora Xochitl, ela tem baseado a sua campanha eleitoral no combate à violência, principalmente nos criminosos, dos narcotraficantes que agem no país, os cartéis. E o atual presidente, Obrador, quando ele foi candidato a presidente, ele disse que iria abraçar todo mundo, inclusive insinuou que abraçaria até os cartéis, os criminosos. Ele queria que o país entrasse num clima de pacificação. Já a senadora Xochitl disse que acabou os abraços, que vai tratar mesmo os traficantes e os criminosos mesmo na linha mesmo, como deve ser tratado. Mas vamos seguir aqui falando de mais países da América Latina. O Uruguai, muitas notícias do Uruguai, que causou repercussão na cidade, no país, foi a morte
de uma Miss, uma candidata Miss do país, uma muito bonita. E agora estão descobrindo que a jovem que foi assassinada quando estava almoçando em um shopping, num restaurante de um shopping, ela tinha um envolvimento com um traficante. Seria o Beira-Mar aqui do Brasil, talvez o maior traficante do país, que inclusive tinha conexões com os outros países e tinha mandado de prisão, inclusive no Peru, contra ele, o Romero. Vamos dizer que é o Fernandinho Beira-Mar, lá do Uruguai. Ele também foi assassinado no ano passado, dentro da prisão, numa guerra lá entre facções. Ele acabou perdendo a vida e não se sabe por quê. A namorada dele, essa ex-candidata Miss, foi assassinada. A polícia está investigando. Chamou muita atenção do povo equatoriano esse assassinato. Está sendo criado muitas historinhas, o que levou ela a ser assassinada, porque ela não tinha nenhum problema na justiça, com a polícia, mas é um assassinato bastante misterioso. O que também tem causado muita repercussão na mídia do Uruguai é os constantes apagões no país. Então, lá o país enfrenta várias semanas com poucas chuvas, seca extrema, os reservatórios estão muito abaixo. O país tem muitas hidrelétricas pequenas, não tem nada assim grande porte como a Itaipu aqui no Brasil, mas se eu não me engano, mais de 40 hidrelétricas para abastecer aquele país, que é o tamanho mais ou menos do Maranhão. Então eu imagino que seja de pequenos porte ela, mas como está baixando, por conta da seca, da estiagem, do problema da falta de chuva, esses reservatórios e essas hidrelétricas estão mandando pouca energia para o país e várias cidades, estados estão sofrendo com racionamento. Então existe até racionamento programado, tipo 2 horas do dia fica sem energia. E em algumas cidades chega até 5, 6 horas sem energia elétrica. Já pensou? Mas é porque não tem mesmo energia elétrica para o país. Estão até tentando exportar, o presidente está tentando exportar energia de outros países. A notícia boa é que já tem 3 dias que não precisou ter racionamento. Então, enquanto no Rio Grande do Sul está tendo aquele problema de muita chuva, os nossos irmãos equatorianos estão sofrendo com a seca e, por conta disso, está faltando energia elétrica no país. Vamos falar da Colômbia. A Colômbia, como sempre, é aquele problema da guerrilha. Não acaba. A guerrilha é um problema praticamente eterno. Parte da guerrilha tomou boa parte do território colombiano durante muitas décadas. E a mais famosa dela é a ELN, Exército de Libertação Nacional. Os líderes da ELN, há algum tempo, estão fazendo um acordo com o governo central, com o presidente da República, e estava tudo bem encaminhado. Já estavam com a disposição de baixar as armas, alguns poderiam até ser políticos, aquela questão de uma anistia geral, mas o que aconteceu? Alguns dissidentes da ELN saíram, se tornaram independentes e estão sequestrando, estão fazendo extorsões, cometendo crimes, pode atrapalhar esses acordos de paz entre o governo da Colômbia e o Exército de Libertação Nacional. O Exército de Libertação e esses dissidentes, eles surgiram na Colômbia nos anos 60, inspirados nos ideais marxistas, comunistas e também da Revolução Cubana. Então eles queriam libertar a Colômbia do capitalismo, não sei o quê. Era opção de ideologia comunista, marxista. E durante muitos anos a Colômbia ela teve seu território dominado por essas guerrilhas. Quem não se lembra, rapaz, das Farc? Só que estão já um processo de paz
E nesse momento que estava muito tranquilo, estava tudo dando certo, que a principal facção iria fechar com o governo, parte dessa guerrilha, ela se tornou independente e está cometendo alguns atos de terror. Aí vocês sabem o que é, não podemos falar, por conta da plataforma. Essa guerrilha fica no sul do país, já estão aprontando bastante. Também repercute na Colômbia as sanções do governo norte-americano contra algumas empresas marítimas que atuam na Colômbia e que estão facilitando imigrantes atravessarem aquela perigosa selva do Darién. Acho que Darién, que fica entre o Panamá e a Colômbia. O Panamá, entre os dois países fazem fronteiras, mas entre os dois países existe uma selva fechada, muito perigosa, e dezenas de milhares de imigrantes atravessam essa floresta, cheio de animais, cheio de obstáculos, selva fechada, falta recurso tudo, para chegar no Panamá e lá, por conta do canal do Panamá, da presença norte-americana naquela região, eles pedirem asilo e chegar até os Estados Unidos. Eu li aqui que só no último mês de março de 2024, 34 mil migrantes passaram pela selva do Darién, não é só colombiano não, então de vários países da América do Sul. Eles passaram pelaquela perigosa travessia da selva do Darién para chegar até o Panamá. Eu pedi asilo ou seguir para chegar até o México e depois atravessar a fronteira dos Estados Unidos. Muito sofrimento. Me surpreendeu a quantidade de pessoas, viu? 34 mil migrantes por mês. O que o governo norte-americano anunciou esta semana, que antecede aí o Dia das Mães, 2024, sanções contra empresários executivos das empresas marítimas, principalmente da área de ferryboats, que facilitam a chegada desses migrantes àquela região. E isso foi anunciado em um congresso sobre imigração na Guatemala. E segundo o que eu observei na mídia colombiana, isso pode ter um efeito positivo, porque uma das sanções é não conceder vistos a esses executivos para entrar nos Estados Unidos. Então já estão impedidos de entrar nos Estados Unidos. Vamos ver se isso pode diminuir essa questão aí humanitária dos imigrantes. Agora, tem que resolver também a questão por que eles estão querendo sair dos seus países de origem para chegar até os Estados Unidos. Vamos continuar aqui falando do Uruguai. Uruguai, o assunto da semana é a fofoca de uma transexual. Deixa eu ver até que o nome dela aqui, rapaz. Paula Dias. Paula Dias é uma transexual que de uma hora para outra ela surgiu com a história dizendo que o pré-candidato a presidente da República, o Amadou Oxy, tá disparado nas pesquisas para ser eleito presidente do Uruguai. Essa transexual chegou dizendo na mídia que ela fez um programa com o Amadou Oxy e sexo oral com ele, e na hora de pagar ele não pagou e ainda agrediu ela. Isso aconteceu há cerca de 2 anos, isso segundo ela, tinha acontecido há cerca de 2 anos, e ela reconheceu ele quando viu na televisão, viu lá que ele era candidato a presidente da República. Olha, foi aquele cara que me agrediu. Meus amigos, isso repercutiu muito no Uruguai, muita gente acreditou, e claro, os opositores, os adversários de Amadou Oxy utilizaram bastante, ele ficou bastante desgastado. E ele disse que era vítima de fake news, essa história era falsa. E como é que ela só veio conhecer ele como candidato a presidente, se ele era o prefeito da cidade em que essa transexual vive? Então, realmente, a história parecia realmente ser inventada e
quando começou a polêmica, a polícia investigar, o Ministério Público começou a investigar se realmente o candidato a presidente tinha agredido uma transexual, diante da polêmica, ela acabou confessando em uma entrevista que a história foi armada para prejudicar Yamadou Ox. Quem foi que armou essa história aí? O nome dela, da pessoa que contratou a Paula Dias, se chama Romina Celeste Papasso. Romina Celeste, ela é do Partido Nacional, que é o partido do atual presidente do Uruguai, e adversário do Yamadou Ox, que ele é tipo um substituto do socialista Mujica, né, que foi presidente do Uruguai, era da mesma ideologia, turma do Lula, e ele é um representante desse campo aí do Mujica. Já o presidente é mais do campo aí conservador. Aqui no Brasil hoje não se chama de bolsonarista, direitista, pois uma filiada ao Partido Nacional, que dirige até um setor da juventude do Partido Nacional, contratou a travesti para inventar essa história e prejudicar o candidato esquerdista Yamadou Ox. Aí pronto. O que se sabe é que essa semana a polícia prendeu as duas, tanto a transexual, vou pegar aqui o nome dela aqui, Paula Dias, e também a Romina Celeste Papasso. As duas foram presas, já recebeu uma punição principalmente Paula Dias, já recebeu uma punição, vai ficar 20 meses presa, mas em regime semi-aberto, né? Algumas puniçõezinhas. Então, essa daí foi a principal repercussão da semana lá no Equador, no Uruguai, perdão. E o Uruguai vai ter eleições gerais agora em junho, com possibilidade de ter segundo turno. Mas o Uruguai, ele é um país em que primeiro há as eleições dentro dos partidos, né, as primárias, e depois de ter a eleição entre os candidatos por partido, é que vai ter a eleição entre os escolhidos pelos partidos. No Uruguai, Yamadou Ox e Carolina Cose e Andrés Lima, eles estão disputando para ser o representante do partido Frente Ampla. E André Limas, ele faz parte do Partido Nacional, ele vai ser o representante do Partido Nacional, que é o representante do presidente da República. O presidente não pode ser reeleito, a Constituição do Uruguai não permite que lá o presidente seja reeleito, mandato de 5 anos, e ele agora colocou para disputar, para sua sucessão, o Andrés Lima, se eu não estou enganado. Então vai ter eleições no Uruguai, muitas eleições nos países latino-americanos. Já tivemos aí no El Salvador, tivemos no Panamá, onde o direitista ganhou. Aliás, até o momento lá, dois direitistas, dois conservadores ganharam, né? Na Guatemala, aliás, em El Salvador e no Panamá. Nós falamos essa semana lá do Molina. E vamos para o Chile. O Chile ainda está abalado com a morte de três carabinieri. Não sei pronunciar. Carabinieri, que é como eles chamam lá, os agentes da Guarda Nacional foram assassinados. Os corpos foram encontrados carbonizados dentro de um carro. E isso repercutiu muito no país dele. Muita gente lamentando. O presidente decretou 3 dias de luto oficial. Infelizmente, a violência também chegou lá no Chile, um país bastante desenvolvido, diz que até o mais desenvolvido da América do Sul é o Chile. Eles estão, nesse momento aí, repercutindo essa informação desses 3 assassinatos. Vamos falar da Argentina também. Algumas notícias da Argentina é que o plano de base foi aprovado pelo Congresso argentino. Tentar modernizar a força de trabalho, as leis trabalhistas no país. E isso tem desagradado aquele sindicato,
que protege os trabalhadores, como a Central Geral dos Trabalhadores, CGT, mas foi uma luta do presidente Javier Milei para que fosse aprovado. Ele acredita que com essas leis de base o país pode avançar, pode gerar mais emprego, e foi aprovado na semana passada, se eu não estou enganado, depois de muita polêmica, protesto, brigas em frente lá do Congresso, do Parlamento argentino, e um pouco até apertado, mas os parlamentares aprovaram lá a lei de base do presidente Javier Milei. E, bom, depois que aprovou, brigas, confusões, protestos, e hoje o país está tendo uma greve geral. Já é a segunda greve geral no governo do Javier Milei, que foi eleito, já tomou posse em dezembro. Estamos em maio, tomaram posse em dezembro, já é a segunda greve geral. Os empresários, os maiores empresários da Argentina estão criticando essa greve, diz que só com essa greve de hoje o país perderá 1 bilhão e 600 milhões de dólares. Então, para um país que já está em crise, com essas greves, e elogiaram as leis de base, principalmente na questão trabalhista, que pode modernizar e pode também realmente gerar emprego. Uma outra questão é que o Milei esteve nos Estados Unidos na segunda-feira, uma viagem rápida. Ele participou lá de um congresso de empresários para economistas, empresários em Los Angeles, e lá ele apresentou a Argentina para esses empresários americanos, e ele disse, a frase ficou até famosa, que a Argentina tem tudo para ser a nova Meca do mundo. Então chamou os investimentos, aqui pode investir, que aqui vai receber muitos investimentos e o país vai avançar. Nesse encontro, nessa conferência, Milei se encontrou com Elon Musk, né? Hoje o homem mais rico do mundo. E ele é ideologicamente, claro, do mesmo campo do Milei, é conservador, é direitista, está batendo aqui com Lula, batendo com Moraes, e eles se abraçaram, apertaram a mão, conversaram bastante, e no final do encontro lá entre Milei e Musk, o Musk publicou em suas redes sociais, né? Eu aconselho investir na Argentina. Daí o homem mais rico do mundo aconselhou investir na Argentina. Continuando falando da Argentina e agora colocando a Venezuela no meio, também o Milei, ele deu uma entrevista para a BBC. Eu assisti essa entrevista, quase meia hora, do presidente da Argentina. Ele deu uma entrevista para a BBC e ele falou de muita coisa, de situação do país, fez críticas, fez elogios. E um dos assuntos que ele entrou e causou polêmica é que ele não se mostrou à disposição de brigar pelas Malvinas com a Inglaterra. Pelo contrário, ele disse que tem outras coisas para resolver, o país precisa avançar em outros campos, e disse que talvez a Inglaterra possa ficar com as Malvinas, que não vão ter essa confusão toda. E isso causou uma certa repercussão no país, porque os argentinos, né, a questão é muito importante para os argentinos, essa questão aí das Malvinas. Já teve uma guerra entre os dois países, a Inglaterra venceu, reconquistou as ilhas. São umas ilhas que moram pouca gente, mas sempre causa polêmica, porque a Argentina diz que essas ilhas são delas. Já a Inglaterra diz que as ilhas historicamente são deles, e lá não é nem Malvinas, os ingleses chamam lá de Falkland. E agora o Javier Milei diz que não está se importando muito com essas Malvinas, não. E quem não gostou, quem desaprovou e esculhambou, é o termo que pode ser utilizado, o presidente da Argentina, foi o seu homólogo na Venezuela, Nicolás Maduro. Ele disse que Nicolás Maduro chamou Javier Milei de filho da P, que traiu o povo argentino, e até disse que ele teria que ser assombrado. Ele falou assim: eu quero que os fantasmas, os espíritos
de Perón, que foi o presidente lá argentino por muitos anos, amado pelo povo argentino, e Maradona, os fantasmas dele, não deixe o Milei dormir à noite. E terminou chamando ele de traidor e filho da pena. Isso também, essa declaração do Nicolás Maduro na Argentina também repercutiram bastante, porque o pessoal disse, rapaz, a Venezuela tem tantos problemas sociais, o que é que o presidente quer se meter com a Argentina? Mas também como se a Argentina fosse, né, um paraíso, também está sofrendo quase idêntico à Venezuela. Falando das Américas, o que eles estão vendo do Brasil é quase nada, a não ser a questão dos problemas das enchentes no Rio Grande do Sul. É isso que nossos irmãos observam do Brasil. Pouco se fala do Lula. O que eu observo muito é que nas mídias do Uruguai, da Colômbia, do Equador, do México, é o Milei. Os países latino-americanos gostam do Milei, ele polemiza muito e quase ninguém fala do nosso Lula. Bom, esse é o boletim de hoje aqui das notícias do nosso mundo, aqui na companhia do Carlinhos, atualizando aqui as principais notícias da América Latina. No próximo boletim a gente vai falar um pouquinho sobre a América Central, né? Os países insulares, a parte continental. Vamos ver o que está acontecendo nesses países aí, meus amigos. Obrigado aí pela audiência de todos aí e vamos abraçar as Américas. Abraço a todos.